Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O comentário refere-se ao título primeiro da Constituição. Bom, no preâmbulo, na Constituição da República Federativa do Brasil, temos um preâmbulo, que é uma apresentação, uma introdução ao que você vai ver em todo o livro, em toda a lei. Então, ela fala, em linhas gerais, o que você vai estudar, o que você vai ler nesta Constituição, o que você vai ver. Então, quando ela fala dos representantes do povo brasileiro que se reunirem em uma Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Eles promulgam, sob a proteção de Deus, esta Constituição. O título 1 vem dos princípios fundamentais dessa Constituição. Então temos a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí ele vai falar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas é importante observar que se fala formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Isso implica que os estados, eles são indissolúveis, ninguém pode querer separar um estado da federação. Federação o Brasil é um país federado, de estados federados, estados federais. Então, união indissolúvel dos estados. Se um governador quiser se separar do Brasil, tornar do estado do Brasil um país independente, ele não pode, porque essa união de estados federativos, ela é indissolúvel. Então, ninguém pode querer essa separação. Então, por isso que diz que pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Porque todos os estados, 26 estados e um Distrito Federal, onde encontra-se a capital da República Federativa do Brasil, que é Brasília, não pode se separar. E os fundamentos desta Constituição, desse Estado democrático de direito, são a soberania, que ninguém pode interferir na nação, no Brasil, neste país. Ele é um país soberano. Nenhum país pode querer se envolver, decidir assuntos que só competem ao próprio país resolver, aos representantes do povo, aos poderes executivo, legislativo e judiciário e a nação como um todo. Então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania, a cidadania, porque nós temos um povo que são considerados cidadãos deste país. Então, a cidadania, que pessoas que têm direito a um nome, que têm direito de ir e vir, que têm direito à propriedade privada. Então, a cidadania e de existir como pessoa.
Então, é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Este é um Estado que procura, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Embora a gente veja que existem muitas pessoas que estão mendigando nas ruas, existem pessoas que perdem a vida, que elas não têm segurança, mas é o que a lei maior, a Constituição, ela é a Carta Magna, ela é a lei suprema do nosso país. Então, um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. O inciso 4º fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o trabalho tem todo um valor social e também existe a livre iniciativa. Você não é proibido, se você quiser abrir seu próprio negócio, você não vai ser proibido disso. É só apenas você seguir os requisitos, né, de montar uma empresa, mas você tem a liberdade. Então, e temos também o pluralismo político. Também pode ser criado vários partidos políticos. É um país plural, um país que existem várias ramificações de pensamento e você pode transformar esse pensamento num partido político. E o parágrafo único do artigo 1º, dos princípios fundamentais desse título 1º da Constituição, o seu parágrafo único diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, você elege pessoas para representar você e também você pode exercer esse poder também de forma também específica. Quando você tem um mandado de segurança coletivo, quando você, entre outras maneiras. Então, o parágrafo único. O artigo 2º trata: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o legislativo é o poder onde se cria as leis. Os vereadores, os deputados, senadores. O poder executivo são os governadores, os prefeitos, o presidente da República, e o judiciário são os juízes, toda a esfera da lei, onde se cumpre a lei, onde se executa a lei de um país através de processo, é onde corre todo o procedimento de julgamento das leis, julgamento dos seus cidadãos, julgamento de todas as ações. Como todos sabem, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas está definida na nossa Constituição. Por isso que é importante que a gente leia a Constituição e aprenda a função de cada poder, a função, conheça mais das leis. E o artigo 3º fala dos objetivos da República Federativa, do Brasil, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, no inciso 1º, inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional, inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 4º, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, que é um país que procura a igualdade entre as pessoas, né? Promover essa igualdade onde não haja nenhum tipo de discriminação. E o artigo 4º diz: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, aqui trata o inciso 4º,
o artigo 4º trata das relações do país do Brasil com os outros países. Reitera a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, no inciso 3º, inciso 4º, não intervenção. O Brasil não interfere em outros países também. E igualdade entre os estados, o Brasil, em suas relações internacionais, ele prima pela igualdade entre os estados, entre as nações, e pela defesa da paz, pela solução pacífica dos conflitos. Não é um país como a Rússia, que invadiu outro país para resolver um problema que ele acreditava que estava passando. Então, o Brasil ele é diferente. Ele prima pela solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Terrorismo não faz parte da nossa cultura, da nossa ideologia, dos nossos parâmetros, como existem outros países que pregam o terrorismo para resolver também seus problemas. E nem ao racismo. Aqui o Brasil não é um país que pregue a raça pura, que tem que haver uma raça pura. Não, ele é contra o racismo. O inciso 9º fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil ele quer interagir com outros povos, outras nações para o progresso da humanidade. Coopera com outros povos. E o inciso 10, concessão de asilo político. Então, o Brasil, ele concede asilo político em suas relações internacionais. O parágrafo único diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Brasil também ele busca essa interatividade com os países vizinhos, com os países da América Latina.